Glória a Deus. Amém, irmãos? Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Que bom poder ir à casa de Deus. Irmãos, nós fizemos aqui um ato de amor, de reconhecimento a Deus, trazendo o dízimo, as ofertas, a primícia. E nós vamos orar por essa provisão de Deus que já veio na nossa vida. Nós depositamos adorando a Deus. Eu quero que você estende a mão, orando para cá. Por que está bastante por essa causa de dízimo e oferta, irmãos? Porque é intercalado a realidade de Deus com a realidade maligna. É uma intercalação. Nós não orarmos com todas as nossas forças, anulando toda e qualquer intercalação maligna, toda e qualquer intenção maligna, nós não podemos progredir financeiramente. Não podemos. Porque se progredir, vai se perder. Então nós vamos orar agradecendo a Deus por Ele cuidar desse detalhe na nossa vida, amém? Pai, sabemos, Deus, que muitos estão pobres e vão continuar pobres, porque se ficar bem financeiramente, infelizmente, eles se perdem, eles não conseguem, Senhor, se administrar, porque a intercalação maligna entra e toma a direção da vida. Pai, mas aqui neste queremos o Senhor em nós, na questão da finança, da idade, do enriquecimento financeiro, Pai, de bastante poder financeiro, e não nos perdermos. Por isso nós declaramos a Ti a nossa vida próspera financeiramente, da maneira do Senhor, em nome de Jesus. Da maneira do Senhor. O Senhor sabe muito bem, nos prepara, conhece muito bem o nosso coração. Por isso nós te agradecemos, Pai querido, por esse amor do Senhor, em conhecer nós e saber o que nós somos capazes. Nós te agradecemos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Podeis por um momento em nome de Jesus. Irmão, que nem aqui na fala do irmão dessa questão do nosso progresso, vamos dizer assim. Progresso de Deus para nossas vidas. Se você e puxar o seu histórico lá atrás, onde você estava um dia, como eram as suas expectativas em termos de finança, de uma postura na sociedade bem sucedida, e onde você encontra hoje depois que você passa a andar com Jesus, depois que você passa a ofertar um período da sua vida ao Senhor. Às vezes você ainda não oferta e não entrega o seu dízimo, mas a sua vida já tem parte dela sendo reconhecida por você, de que Deus é Deus e Ele deu a você essa oportunidade de estar por aí, vivo, saudável e sendo guardado e protegido por Ele. Irmãos, coloca dentro da sua cabeça, para você ficar rico, você não precisa de Deus, você não precisa de Jesus, você não precisa do Espírito Santo. Por quê? Porque Ele já é nessa verdade, Ele já é nesse cenário de enriquecimento, Ele já deu toda a provisão que precisa se ter na vida para que você fique rico. Quer ficar rico financeiramente? Trabalhe bastante, estude muito, se qualifique. Deus já te deu tudo, já te deu sabedoria, já te deu inteligência, já te deu capacidade. Ele te deu isso para você estudar. Ele te dá saúde para você ter todas as forças para ir lá e aprender. Quer ficar rico?
trabalhe muito. Mas quer ser próspero, ande com Deus. Rico é uma coisa, próspero é outra coisa. Prosperidade é paz, prosperidade é confiança, segurança, é equilíbrio emocional. Diante de tantas afrontas, de tantos alarmes terríveis, de tantas trombetas malignas, você continua firme, inabalável, você não se abala com os ventos, com as tempestades que surgem. Você é permanente, isso é prosperidade. A crise está assolada no mundo inteiro, mas você deita e dorme em paz. Prosperidade. A doença está aí, irmãos, matando de forma terrível. Essa epidemia, esse coronavírus, está matando bastante. Próximo de mim, que nesse momento está carecendo de uma intervenção divina, porque está lá já com seu pulmão com uma porcentagem altíssima. Como eu tive 45% do meu pulmão tomado, contaminado, muitas condições financeiras, os melhores médicos, as melhores unidades, eles não estão conosco. Eles não estão no nosso. Não é questão de dinheiro, não é questão do melhor médico cuidando de nós. Nesse momento não tem, eu sou rico, eu posso resolver. Não é. Deus. E eu fiz com Deus porque tudo que nós vivemos hoje, na epidemia, é um comunicado de Deus há muitos anos atrás, pelos profetas, daí pelo Senhor no livro de Mateus 24. O Senhor Jesus avisou sobre essas pragas, doenças, mortandades, pai contra filho, pai matando filho. Essa loucura toda foi comunicada e avisada descendo. Então, é um motivo de nos alegrar? Sim, porque a palavra é cumprindo. Bom que não seria assim, mas eu sabia que assim seria. Isso muito nos fortalece, muito nos dá ânimo para permanecer firmes nessa caminhada, nessa carreira que Deus confiou, para nós chegamos até o fim e recebamos a coroa de glória. Chegamos até o fim. Amém, irmãos? Que nem está falado todo o tempo, a igreja se evoluindo, a igreja se modernizando, a igreja com microfone, irmãos, e colocar na orelha. Que legal, fenomenal, pesado. Eu comprei isso aqui, não, Deus mandou para nós, foi oferta. E eu estou aqui aprendendo, minhas mãos estão livres para balançar, para dar glória a Deus e para gesticular com os irmãos também. Bater no púlpito aqui, senão é perigoso até quebrar. Mas é uma liberdade. Isso representa Deus detalhadamente. Púlpito novo, um valor muito bem, vamos dizer assim, elevado. O valor não é barato um púlpito desse. Qualidade, para que a casa de Deus tenha qualidade. Qualidade que não suporte para nós, temos todo o acesso. Irmãos, está confirmando detalhes que Ele quer na casa dele. E de acordo com a casa física, o templo, ela vai evoluindo, é porque a igreja vai evoluindo. Naturalmente, a igreja primeiro, os irmãos começam a evoluir para que a casa também se evolua. Sem Deus derramar sobre você, não tem como você trazer de volta aqui o seu dízimo, a sua oferta. Deus tem derramado sobre a sua vida. Por isso você tem contribuído. Continue contribuindo, irmãos. A necessidade é grande de ver você suado, de ver você próximo. A necessidade de ver você com acesso em muitos lugares. Acesso, você poder ir e vir. Da melhor se locomovendo de avião, de carro, seja como for, mas você vai ter. Por quê? Porque você é fiel. Você honra Deus com tudo que Ele tem representado para você. Amém? Mas eu quero fazer aqui umas considerações. Está ali, meu querido Mateus. Estou feliz com você aqui conosco hoje. Está ali o irmão Cid, lá de Lucas do Rio Verde, comandante da equipe lá de Lucas.
comanda toda a galera. Está ali a Grace, que é a secretária executiva do comando lá de Lucas, comando de Jesus, e a irmã a governanta geral. Ela assinou, está assinado, assinou, nada acontece. Amém, irmãos? Então sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos juntos para ir morar no céu. Irmão Jair, lá da Serra de São Vicente, também conosco. A patroa não está aqui, mas ela está nos cuidados aí da irmã Dalva, passar uma cirurgia, né, irmão Jair? Vamos orar, orando por ela aí na torre de oração, nos momentos de dobrar o joelho à irmã Dalva e pelos irmãos que precisam de ação. Amém, irmãos? Então que Deus abençoe e que Deus prospere cada um de vocês. Eu quero pregar a palavra de Deus muito importante. Eu quero que você, se puder anotar o tema dessa mensagem, irmãos. Aonde começa o amor de Deus? Aonde começa o amor de Deus? O amor de Deus começa onde? Na vida do ser humano. Nós podemos pensar em várias diretrizes, em vários rumos, em várias ramificações. Eu sim, irmãos. Mas nós vamos ver realmente dentro da palavra aonde e como começa o amor de Deus. Amém? O texto bíblico que nós ler está no livro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo de número 14. Ezequiel 14, versículo 7. Os irmãos abrem, eu quero passar um aviso bem rápido, para não demorar muito. Irmãos, todas as quintas nós temos uma reunião aqui no prédio, para tratar de nos qualificar, de nos estabelecer, vamos dizer assim, em sermos uma igreja da maneira que a Bíblia diz, uma igreja autêntica, uma igreja realmente sem nenhuma deficiência no sentido padrão que Deus confiou em nós. Então na quinta-feira esse assunto aqui. E é um estudo, sim, falamos bastante coisas, as suas opiniões, e nós temos progredido bastante, criando aí uma cultura de oração. Pensam, temos visto resultados aí extraordinários. Deus já está movendo, irmãos, de uma forma poderosa. Deus está movendo as águas a nosso favor. Se nós vamos continuar um pouco mais frenético a cada momento. A torre de oração, nós precisamos ver que ela também está numa construção. Alguns irmãos não conseguindo firmar no horário, do seu horário de orar. Irmãos, mas não se entristeça com isso. Não se culpe, não perca a sua dinâmica de orar. Recomponha-se, declare, confessando se você falhou ou não na oração, que nós podemos. E sempre aquele que vai passar então para o próximo começar a batalha, precisa também ficar atento se caso a pessoa realmente está orando ou não. Se ela não estiver orando, você precisa cobrir o horário. Então os irmãos oraram até as 7 horas, sabe muito bem quem orou, quem deu sequência, quem não deu. Vamos um guardar o outro e cobrir o outro. Essa é a igreja do Senhor. Nós não vamos expor ninguém à humilhação, vamos ajudar um ao outro a estar de pé nessa caminhada. Irmãos, glória a Deus. Irmãos, existe um interessado muito sagaz, você não aprenda o que vai ser falado. Ele chama-se inimigo da sua alma. Espírito maligno, Satanás, demônio, diabo, são os nomes que Jesus deu a esse ser tão destruidor. Mas você fique atento, porque conhecer a palavra é libertação. Conhecer a palavra é vida, saúde física, saúde espiritual. Conhecer a palavra de Deus é prosperidade, é enriquecimento. Então fique atento para você conhecer a palavra. Não perca o que vai ser falado aqui.
Diz assim a palavra de Deus: pois eu, o Senhor, serei a todos, tanto israelitas como estrangeiros, que se afastam de mim, levam ídolos em seu coração, e desse modo caem e depois procuram um profeta para me consultar. Somente esse versículo aqui nesse texto. Eu quero fazer uma explanação bem rápida. Muitos de nós temos uma convicção que ídolo é ter uma imagem de um santo, desses santos conhecido brasileiro. São várias imagens de santo que nós... Muitos entendem que ser idólatra é ter uma imagem dela. Irmãos, também é ser idólatra, claro que sim. Mas idolatria vai muito mais além. O que é você levantar um ídolo? Deus, sem ser o Criador, o Pai Todo-Poderoso. Existe uma outra oportunidade de você ter esse ídolo e você de repente não sabe, você não consegue identificar. Por quê? Porque nunca foi falado para você. Mas a idolatria que Deus sempre bateu de frente com ela, que Deus não vai aceitar na minha vida e nem na sua, ela chama-se desobediência. Desobedecer os princípios que Deus ensina, padrão da vida. Desobedecer ao ministério que Deus confiou na minha vida e na sua vida. Quais são os ministérios que Deus confiou na nossa vida? Quem é pai é o ministério de cuidar dos filhos. Quem é filho é o ministério de se portar como filho. Quem é mãe também tem o seu papel de ser mãe, dona de casa, governar, cuidar de todos os detalhes de uma casa. Quando você não obedece esses progressos de Deus na sua vida, essa confiança, confiou esse ministério que Deus deu para você, você está levantando na sua vida. Pastor, mas por que? Como com esse ídolo na minha vida? Você agora não tem mais Deus como sua primícia, como a sua prioridade de submissão, de honrar a Deus e de ser aquela pessoa que Deus criou para que você seja. Você deixa de ser aquilo que Deus quer. Você acaba de levantar um ídolo na sua vida. Ah, pastor, mas isso é muito... Poxa, então isso é muito mal, porque nós não podemos então desobedecer nada nessa questão da vida, que estamos sendo idólatra. Irmãos, vamos ver os textos bíblicos para nós identificar a verdade. Olha só, eu quero ler mais para nós continuar falando sobre esse ídolo oculto e terrível, que vai trazendo vários malefícios para a sua vida, que vai acarretando na sua vida ações que você pergunta todo o tempo: por que aquilo, meu Deus, por que tanto problema, por que tanta dificuldade, por que tanta luta, por que tanta falta de paz? Eu digo resposta a Deus. E você se pergunta, e você entra em crise emocional, você fica triste, você fica abatido. E tudo isso por quê? Porque agora você está simplesmente com um Deus que não é o nosso Deus. A desobediência, o dono chama-se Lúcifer, Satanás, demônio. Então, quando você desobedece, agora você está dele. As imagens são apenas tronos estabelecidos, vamos dizer assim, momentos que ele estabelece para criar um rito de adoração, um grupo de pessoas que seguem aquela imagem. Mas a idolatria começa na desobediência. A idolatria começa em não a fazer e acatar a vontade de Deus. Todos os compromissos que nós temos, eles já são ministérios declarados por Deus dentro da nossa existência. Uma criança, quando nasce, ela já nasce tomada de ministérios, ela é tomada de poder de Deus, ela já nasce completa desse poder. Ela, dentro do ventre da mãe, ela já é possuída por esse poder, que Deus constrói lá dentro toda a formação de uma criança poderosamente, aonde essa criança vai vir à vida e ela vai começar agora a executar todo o poder que Deus construiu nela lá no mãe. A primeira execução dessa criança, irmãos, é acionar o primeiro órgão poderoso
pulmãozinho, ela vai chorar, chorar, chorar bastante. Isso é bom. Ela está chorando, o pulmão está ótimo. Ela está agora executando um compromisso que Deus confiou para essa pessoa, criança. Ela está respirando e ela tem força no pulmão para chorar. Isso é ministério do órgão chamado pulmão. Um dia me deu uma crise de rins, já comentei, vou comentar porque está dentro do que eu estou falando. E o rins parou, não funcionava, e comecei a sentir o corpo pressionado, comecei a sentir do corpo, e os meus pés ficaram apertados no sapato, numa reunião. E nada de urinar, nada de evacuar, não estava funcionando, meu corpo estava pesado de líquido. Irmãos, eu saí da reunião, parei, eu coloquei as mãos aqui sobre os rins e eu ordenei, eu mudei meus rins funcionar. Eu falei com os meus rins, como eu falo com uma pessoa. Ele é uma personalidade, ele tem uma função. Os órgãos é uma personalidade no sentido da função qual ele foi colocado dentro de você. E eu coloquei as mãos sobre os meus rins e falei: você vai funcionar agora. Você foi feito para trabalhar muito bem, para fazer toda a filtragem do meu sangue. Por isso eu te ordeno em nome de Jesus, funciona. E eu cheguei desesperado para ir no banheiro. E lá dos mãos foi assim, líquido saindo, saía, e não parava de sair mais. Ele voltou a funcionar. Por que você não usa esse poder que Deus te deu de dar comando ao seu corpo, seja um órgão, seja dor que parece, seja desconforto, seja medo, seja preocupação, seja qualquer desequilíbrio dentro desse poder que já colocou em você, chamado paz, chamado equilíbrio emocional, chamado cuidado de Deus, proteção de Deus, tudo que Deus deu para nós. Agora, por que eu não vou executar isso sobre minha vida? Claro que eu posso executar, eu tenho todo o direito de dar ordem aos meus órgãos, se caso precisar, e eles voltar a trabalhar. Fale com ele como se estivesse falando com uma pessoa. Eu te ordeno, funciona em nome de Jesus. Sempre no nome de Jesus. E vai funcionar. Vamos ler mais um texto. No livro de Salmos 106, abre lá sua Bíblia em Salmos 106. Versículo 16 até o 18. A origem do amor de Deus. Olha só. No acampamento tive inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu em Arão e sepultou Abirão e os rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que os seguiam e uma chama consumiu os perversos. Só até aqui. Irmãos, olha só. Quando se levantaram a ganhar contra Moisés, o líder que Deus separou para governar e direcionar o povo, veio repentina justiça e de amor de Deus sobre eles. Pastor, então quer dizer que esse engolir de Deus sobre essas pessoas, abriu a terra, engoliu eles vivos, é amor de Deus? Sim, irmãos, é amor de Deus. Amor fraternal de um Deus que ama. Deus, ele sempre vai amar corrigindo. Se não for correção de Deus, não é amor. Você sabe por que o amor de Deus está na correção? Porque Deus, ele fez tudo perfeito para você. Ele te deu todas as qualidades de vida, capacitou. Ele te deu sabedoria, ele te deu força, te deu capacidade para fazer coisas extraordinárias. O homem tem uma capacidade, irmãos, fenomenal. São as coisas que nós estamos hoje presenciando, que você às vezes não analisar. Que poder que é esse humano de conseguir elaborar tantas maravilhas miraculosas,
que nós temos hoje acesso, que nós temos hoje liberdade para não somente usar, mas ver o benefício de Deus. São tantas bênçãos que Deus trouxe através de quem? De você, através dos nossos cientistas, através dos nossos grandes homens que criaram, que trouxeram a existência de coisas que você pensa assim, poxa, isso aqui não é natural. Não, irmãos, houve todo um trabalhar, um esforço de Deus para trazer isso do que você hoje usa e tem grande benefício na sua vida. E aí você pensa assim, poxa, mas eu nunca parei para pensar nesse poder de Deus. A lâmpada, todo mundo tem uma lâmpada em casa que liga o botão e ela acende. Quem foi que criou esse produto? Como que isso aconteceu? Foi de repente, rápido o processo? Foi do dia para a noite? Como que aconteceu tudo isso? E funciona muito bem. As lâmpadas consumiam muita energia, agora consomem energia, são lâmpadas de gases. Então são tantas informações, são tantos poderes de Deus que já está na existência, que nós usufruímos, que não poderia mais nos deixar confusos sobre esse Deus maravilhoso, e nós ainda somos confundidos e acabamos desobedecendo a Deus, e naturalmente Deus ele passa a nos amar, nos corrigindo. Eles apenas comentaram contra Moisés. Eles fizeram um comentário que trouxe sobre eles destruição repentina. Olha o comentário que eles fizeram. Eles disseram no acampamento, tiveram uma pequena inveja. Eles falaram contra Moisés, falaram contra Deus. Eles se levantaram contra aquilo que Deus já tinha determinado para ser daquela forma. Isso é idolatria? É idolatria. Aí entra o amor de Deus, quando Deus corrige nesse nível. Irmãos, quando não está havendo correção de Deus, você não está sendo amado por Ele. Pastor, é assim? Claro que é. Eu vejo alguns casos, fatos, presenciando todo o tempo, que alguns irmãos que estão na igreja, de repente, pende um pouquinho para o lado esquerdo, e Deus já vem com a correção. Tentou a criar um ídolo, tentou a ter um ídolo na sua vida, no seu coração, Deus não aceita, já vem a correção. Muitas das vezes você pensa assim, poxa, Deus, Ele está sendo muito agressivo comigo, muito maldoso. Quando você reclama, você fala isso. Quando vem, irmãos, qualquer tipo de situação que para você e traz uma consciência na sua vida, é Deus te amando. É Deus abrindo o seu olho e amando você verdadeiramente. Ele não vai permitir que você se perde de uma por todas. Ele vai te corrigir. É na pesquisa que começa o amor de Deus. Eu quero ler o texto do Velho Testamento lá em Gênesis, capítulo 3. Não, antes de Gênesis, vamos ler, volta um pouquinho para frente, no Salmo 112. Salmo 112. E eu quero ler para vocês o amor de Deus em benefício. Aonde você pensa assim, esse é o amor de Deus que eu quero. Irmãos, esse amor de Deus em benefício, Ele deu para todos, independente se você obedece Ele, se você é fiel a Ele ou não, independente. Ele deu para todos. Olha só esse grande amor de Deus. Diz assim, louvado Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilhará na escuridão do justo. Ele é compassivo e misericordioso e íntegro. Feliz é o que com generosidade conduz seus negócios honestamente. Ele não será abalado. Sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias. Confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido. Olha com triunfo para seus inimigos. Compartilha generosamente com os pobres. E seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Ele terá influência e honra.
O perverso verá estar furioso, rangerá os dentes de raiva e desaparecerá. Seus desejos serão frustrados. Lembra que no começo eu falei que Deus, você obedecendo Ele ou não, você tem parte desse benefício? Irmãos, todo ser humano tem parte desses benefícios. Mas a promessa, todos eles precisam obedecer a Deus. Você quer ter apenas uma parte dele? Irmão, não é legal. Eu quero ter todos esses benefícios, mas é para todos esses benefícios. Hoje, a pessoa mais maldosa da face da terra, ele tem parte de algum desses textos aqui na vida dele. Alguma dessas referências está no homem mais maldoso, hoje, nesse momento. Mas, de repente, está apenas uma dessas referências por alguns momentos e oportunidades surgem. Mas, quando você é fiel, quando você honra a Deus, quando você obedece ao Senhor, toda esta lista de poder, de graça, de liberdade, toda sem reserva alguma, ela vai estar sobre a sua vida. Então eu quero toda essa lista na minha vida. Você também deve ter você como? Fazendo certo, obedecendo a Deus, lendo a palavra, conhecendo o caminho dele, andando no caminho dele. Mas todos têm um pouco desse benefício? Tem, irmãos. Todos têm, todo mundo tem uma parte generosa dentro dele. Todo mundo. Inclusive, na época de Nabucodonosor, um dos reis que governou toda a terra, que a ambição do homem é ser aquele que governa toda a terra. O homem quer governar toda a terra sempre. E muitos deles levantaram e não conseguiram, mas Nabucodonosor governou a terra. E Deus chamava Nabucodonosor de meu servo. Nabucodonosor era um camarada muito mau. Ele era a representação primeira de Satanás na terra. Ele tinha essa representação. Ele oferecia proteção sobre a vida de todos, ele dava alimento para todos, mas ele era terrivelmente rigoroso, ele era terrivelmente maligno, ele não poupava as vidas das pessoas, podia ser família inteira, ele ia quando ele queria destruir. Satanás é assim, foi dado a Satanás como príncipe desse mundo. Ele também é mesmo reconhecimento de Nabucodonosor, uma árvore grande e frondosa, que todos abrigam e todos desfrutam desses frutos de Nabucodonosor. Hoje, quando Jesus vem e diz e alerta que todo mundo, a todos aliás, que o príncipe de Satanás, ele representou isso no deserto com Jesus. Ele falou: olha, se prostrados me adorares, darei todos os reinos da terra para você. Jesus disse para ele: não, somente ao Senhor meu Deus devo prestar culto e adorar. Então, se Satanás fez essa oferta para Jesus, é porque realmente ele é esse Nabucodonosor sânico. Esse homem tinha benefício de Deus na vida dele? Tinha, porque Deus chamava ele de meu servo. De meu servo, Nabucodonosor. No final teve uma reconciliação, teve. Nabucodonosor ia com Deus, ele volta para Deus e ele com certeza salvo hoje em Cristo Jesus. Ele passou por uma moeda muito grande, irmãos. Ele passou por uma situação onde ele virou um bicho, ele foi um animal selvagem. Tanto físico quanto até alimentar, ele não comia mais comida, começou a comer capim como animal, lá do que pastava capim. Nele não cresceu penas como de pássaros, pena como de pássaros, mas era chamado por Deus de meu servo. Foi dado por Deus para tratar com Israel, quando Israel foi levado para o exílio, para ser corrigido por causa do amor de Deus. O amor de Deus sobre Israel lá no exílio da Babilônia. Hoje reflete em mim e você de estarmos aqui vivos hoje. Deus duramente corrigiu o povo de Israel, para que chegasse hoje estarmos aqui e pudéssemos falar e contemplar a palavra de Deus.
Isso tudo é o amor de Deus, Ele corrigindo aqueles que Ele separou para continuar na vida. Você é separado por Deus para continuidade na vida. Você é separado por Deus para dar continuidade na vida, amém? Você é um vaso que Deus quer usar e continuar usando. Você é essa pessoa. Então, queridos, essa lição, eu não quero apenas um pouco dela, eu quero viver toda ela. Eu não quero viver apenas uma parte, porque ídolos entraram na vida. Ídolos da desobediência. Eu quero ler mais um texto. Gênesis, o princípio lá de todas as coisas. Capítulo 3 de Gênesis. Lá o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3, vou ler do 4 a 13. Vou ler apenas o versículo 4, depois a gente vai lá para o 13. Vamos ler o 4 primeiro. Diz assim: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher. Versículo 5. Deus sabe no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Agora, versículo 13. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente: uma vez que fez isso, maldito você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará no pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher ele disse: farei mais intensas as dores da sua gravidez e tirar da terra o seu sustento. Produzirá espinhos e ervas daninhas, mas comerá dos seus frutos e grãos. Com o seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra do qual foi formado, pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. Irmãos, já ouvi muito falar que, por causa desse texto, que a serpente era Satanás, literalmente falando com a Eva. Entendo claramente, com todo e falo abertamente que não era Satanás ali falando com a Eva, mas Satanás estava próximo da serpente, estava influenciando a serpente, lançando o que ele queria que a serpente falasse com Eva, porque se Satanás vai direto, ela não aceitaria a proposta, entendendo? Então, como Eva e Adão tinham uma dinâmica com os animais, tinham uma interação, eles viviam, eles tinham toda a harmonia. Então Eva deu crédito à serpente, porque tinha uma harmonia, tinha um relacionamento terrível. Satanás, ele é astutamente, terrivelmente sagaz, ele é inteligente, irmãos. Olha o que ele fez. Ele pegou uma ponte poderosa, uma fonte de informação que não ia ter obstrução e dúvida. Por isso Eva acreditou na conversa da serpente. Inclusive, os animais, disse aqui na palavra, eles tinham uma comunicação com Adão. De repente, a voz da serpente não era audível, mas Eva entendia o que ela falava. Tinha poder e capacidade de Deus para entender o raciocínio da serpente. Tudo isso é para se pensar bastante.
E quando nós passamos a pensar sobre isso, a trabalhar essa de entender um ao outro, de conhecer os personagens como a serpente, a Eva, conhecer ali a personalidade de Satanás influenciando na serpente, para que a serpente fale com a Eva, e para que a Eva acredite na serpente e depois venha cometer contra Deus um pecado terrível. Tudo isso, irmãos, nós precisamos saber, porque faz parte de aprendizado, faz parte de consolidação, faz parte de realmente começar a enxergar e não somente ficar ouvindo sobre Deus. Muitos apenas têm ouvido sobre Deus e não têm visto Deus. Ouvir Deus é uma coisa. Ouvir sobre Deus, aliás, é uma coisa, mas ver Deus em toda a criação, em toda a existência. Irmãos, nós temos tanto de Deus para nós acreditar em Deus de uma tão decidida e convicta de nunca jamais Deus. Nós temos muito de Deus para nós sermos fiel. Se você parar para analisar, não olhando para o ser humano, que já é muito poder se você parar para estudar o ser humano, mas se você parar para estudar o equilíbrio da natureza, a estade de toda a esfera da existência, né, planetária, e depois trazer aqui para a nossa existência todo o governo, tanto da Lua quanto do Sol, você analisar tudo isso, que está em uma estabilidade única, nunca foi mexido. Existem muitos anúncios que não procedem de a Terra está sendo destruída porque a camada de ozônio está sendo abriu uma ruptura. Não procede, irmãos. Isso não procede. Porque Deus colocou um sobre a Terra e realmente ele é blindado por Deus e jamais vai ter esse desequilíbrio, jamais vai ter sendo anunciado que a Terra está passando por superaquecimento. Irmãos, toda a criação de Deus, ela trabalha se recompondo, toda a criação, falando da natureza, da terra, da água, ela trabalha, ela se recompõe, ela se reestrutura, porque há um equilíbrio determinado por Deus desde a época do início das coisas. A Lua governa com 4 estações da nossa terra, a nossa vida. O nosso corpo físico, irmãos, está sendo governado pela Lua também. Pessoas que fizeram cirurgia e têm metal na perna e sente quando muda a estação da Lua ou do tempo, as dores aumentam, o desconforto, porque tem o governo da Lua, temperatura, está tudo no equilíbrio de Deus. Então, se você realmente se consolidar em Deus, começa a buscar essas coisas, começa a se perguntar para você mesmo, pergunta para Deus, orando de joelhos: Espírito Santo, me dá força para mim conhecer sobre essas verdades. Que nem orando a Deus e buscando a Ele, dá para entender claro que Satanás não foi direto na Eva. Ele usou a serpente, um animal, porque aqui no texto fala, na condenação que Deus lançou sobre a serpente, Deus fala para ela assim: olha a condenação sobre a serpente. Farei que haja inimizade entre você entre a sua descendência e a descendência dela. Ele ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Não, voltando aqui atrás. Isso aqui, no versículo 14. Então o Senhor Deus disse: uma vez que fez isso, maldita é você entre animais doméstico e selvagem. Olha só, Deus está colocando bem claro que a serpente está de um grupo de animais domésticos que criou. Não tem nada a ver com Satanás. Era estudo desse grupo de animais domésticos que Deus criou, mas ela era a mais astuta de todos eles. Todos os animais eram mais calmos, mas a serpente era mais astuta. Por isso Satanás escolheu ela, para poder influenciar ela, a influenciar a Eva. Eva vai influenciar Adão. Quando que Adão comete o erro desobedecendo a Deus, então toda a terra foi ferida, toda a criação foi ferida. A ciência que Deus criou levou sobre si
uma condenação pela desobediência do Adão. Começa ali o de Deus, irmãos. Começa aqui, claro que começa aí o amor de Deus. O amor de Deus, ele só é conhecido na adversidade. O amor de Deus só pode ser enxergado na dificuldade. O amor de Deus, irmãos, nós só vamos conhecer ele e ter uma justa intimidade, relacionamento com Deus, quando as coisas bem, quando nossas forças acabam, quando nós não temos mais aonde buscar. Ali nós temos a oportunidade de experimentar e desfrutar do Deus. Então o amor de Deus começa na correção, sim. Todas as vezes que você sentir um impacto de correção, não fique bravo, fique nervoso, revoltado. Começa a refletir, Deus está me amando. É o amor de Deus para a minha vida. Mostrar o caminho que eu devo voltar, o caminho que eu devo estar. Com certeza você saiu do caminho quando vem uma mão de Deus. O amor de Deus começa quando há correção. Irmãos, em Hebreus, capítulo 12, versículo 6, o Senhor disse, pode abrir lá, e eu vou já estar trabalhando esse texto, apenas um versículo. O Senhor disse assim, pois o Senhor disciplina o que ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. O Senhor disciplina. Então, se disciplina está vindo sobre a minha vida, meu Deus, o Senhor me ama. O Senhor me ama. Está vindo uma disciplina. A disciplina, ela vem como dor, ela vem como desconforto. A disciplina, ela não passa a ser outra coisa a não ser uma situação que você vai ser. E de repente você pensa que tudo acabou. Muitos até pensam em morrer. Vou acabar com a minha mais e aquela coisa toda. Disciplinas. No reino das trevas, Satanás, ele disciplina os seus súditos, seus escravos. Aparelho, eles falam aparelho. Irmãos, é através de doença, é através de acidentes trágicos, do animal mais querido que morre, um filho que morre. Então Satanás entrar desta forma, quando é os filhos dele. E aí você pensa assim, pastor, mas somente os macumbeiros são filhos do diabo? Não, irmãos. Se você deixou de obedecer a Deus, agora você está sendo ofensa. Quem que é o pai? Satanás. Então ele pode fazer o que ele faz com o macumbeiro. Claro que ele vai fazer. Ele vai trazer uma situação sobre a sua carne. Ele vai te massacrar. Ele vai arrebentar com você. Quando você começa a voltar para Deus, se você não fizer o que ele quer, ele vai te machucar. É assim, claro que é, irmãos. Da mesma forma que Deus corrigiu ali Abiú e o outro, esqueci o nome, que a terra abriu e engoliu eles vivos, toda a sua família. Satanás faz com seus súditos, com seus escravos. Ele vai fazer com que as pessoas sejam ele vai afrontar, ele vai colocar pessoas para que continue obedecendo como ele quer que faça. Satanás, ele todo tempo ele copia Deus. Todo tempo ele está copiando. Do jeito que o nosso Deus age, ele quer agir também. Deus tem toda essa criação é de Deus, mas ele quer declarar que é dele também. O ser humano que Deus criou é de Deus, mas ele quer para ele. Pastor, ele está conseguindo para ele pessoas? Tem muita gente com ele já. Tem muitas pessoas que estão com ele, que já morreu, pertence a ele. E não tem mais volta os que morreram. Da mesma forma que Deus enviou o Filho único para morrer na cruz, para salvar aqueles que estavam perdidos, Satanás está enviando também sempre os filhos dele para poder dar uma salvação. Só que a
filiação de Satanás, irmãos, ela não foi crucificar na cruz, levar a pessoa a submeter tanto tamanho sofrimento como Jesus sofreu por nós. Ele oferece as oportunidades, é um salvador repentino, é um socorro poderoso. Satanás age assim, trazendo ofertas, brindosas, prazerosas, grandes. Oferta para Jesus: se prostrado me adorares, te darei todo o reino da terra. Satanás, ele traz uma salvação diária para as pessoas. Eu já recebi muita proposta de Satanás, e eu disse para ele não. Muitos, irmãos. A moeda de 25 centavos estava sendo passado a mais no troco para mim. Antes de ter Jesus, para mim era muito glorioso quando no mercado, de repente, o troco vinha a mais. Eu entendi que Deus estava me abençoando. Deus está me dando. Mas não era. Era uma cilada satânica. E eu me alegrava com aquilo. E depois que eu fui para a igreja, fui para Cristo Jesus, de ladrão que eu era, roubava, tráfico e tudo mais que eu era. E no mundo da prostituição, no mundo do crime que eu vivia. E ali Deus me me salva. Só que aí Satanás permaneceu. Muitas problemas. No terceiro mês não. Acho que no primeiro mês. Jesus, veio um primo meu de longe, distante. Ele veio com bastante dinheiro e queria que eu fosse com ele na boca para pegar a droga, para ele levar embora para a cidade. Irmãos, eu não comer, basicamente. Eu estava sem dinheiro, desempregado, tudo tinha parado na minha vida. E chega essa proposta muito poderosa. Está aqui o dinheiro, só me leva lá e me apresenta que eu quero pegar. Eu falei, não, eu não vou mais, eu não faço mais isso. Fazia isso constantemente, só que eu não faço mais. Ele falou, não, você vai fazer. Não tem nada a ver não, Deus te perdoa de novo, Jesus te perdoa. E tudo certo, Ele é amor. Você pode fazer de novo hoje, Ele te perdoa. Eu falei, não, não vou fazer. Ele ficou 5 dias comigo. Comeu o resto de comida que eu tinha comigo. E ele não comprou nada, irmãos, para nós comer. Ele foi terrivelmente duro comigo. E ele foi embora, levou todo o dinheiro, não me deu nada, graças a Deus. Então foram propostas terríveis. E das trevas, ele traz essas situações para aprisionar as pessoas. E Deus, ele quer sempre nos corrigir para que nós sejamos agora guardados nele e permanecer nele. Essa é a verdade. Pois o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Deuteronômio 8, 5, 6. Bem rápido, nós não demorar muito. Deuteronômio capítulo 8, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: tanto obedeça os mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele, pois o Senhor Deus está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanque de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. E depois segue, irmãos, uma lista de coisas abençoadas: terra de trigo e cevada, vinhedo, figueiras, romanceiras, com azeite e mel, uma terra onde há alimento, prosperidade. Fechando assim: obedeçam-me, ser obediente. Eu quero colocar vocês de uma posição poderosa, favorável. Eu quero que vocês comam do melhor da terra. Obedeçam-me. Irmãos, Deus seria injusto conosco se nós desobedecermos, Ele continuasse dando para nós aquilo que nós queremos. Ele não estava nos amando. Ele não seria um Deus de amor. Eu não desobedeço a Deus e Deus me dá tudo que eu quero. Não. Os filhos, no versículo anterior, têm compromisso. Mas quando não é filho, irmãos, pessoas criam megas estruturas financeiras,
porque é filho do outro. Ficam poderosamente, compram carros bons e ganham dinheiro, mas é filho do príncipe deste mundo. Vai viver muito bem essa terra, vai ter dinheiro, mas os filhos de Deus, Deus ele não vai nos dar se nós não tivermos na obediência. Não dá, irmãos. Ele não dá. E nós não também vamos aceitar, por quê? Porque não é legal, e é contra o princípio de Deus, é contra os princípios de Deus. Se nós obedecermos, agora ele dá. Porque ele disse no texto que nós lemos de Hebreus 12:6, que como os filhos, agora ele vai nos disciplinar e vai nos ensinar todas as coisas. Porque agora nós somos filhos. Os filhos ele vai preparar para que nessa vida represente bem uma vida de Deus e depois vai morar no céu com ele, eternamente. Se não é filho, ele não vai disciplinar, ele não vai corrigir, ele não vai te ensinar. Não é filho dele. O pai só tem direito de corrigir seu filho. Existe pai querendo corrigir o filho do outro. Não está certo, não é legal. Você pode pegar o relatório do filho do outro e levar para o pai e para a mãe corrigir. Ó, está aqui o relatório, seu filho fez isso, e aí está contigo. Aí sim, está tudo certo. Agora você corrigir o filho do outro, não pode, irmãos. Não pode, nós somos bons nesse negócio. Nós somos habilidosos para querer corrigir o filho dos outros. Deus corrige os filhos do diabo? Não. Deus não. Deus não tem nada a ver com os filhos de Satanás. Israel, quando foi o exílio, para sofrer o que sofreu, porque era filho de Deus. Deus corrigiu Adão porque era filho dele. Corrigiu a mim no período certo para corrigir, porque agora eu estou sendo filho de Deus. Quando eu não era crente, irmãos, tudo fluía bem, tudo dava certo, tudo acontecia. Eu fazia, aprontava e desfazia, as coisas aconteciam, nada, tudo ia embora de boa, fluía. Depois aceitei Jesus, agora Deus começou a me ensinar como filho. Então, querido, uma lista de bênçãos que Deus quer para vocês, posses financeiras, para você comer o melhor dessa terra, para você viajar para onde você quiser. Ele está dizendo, você precisa ser obediente a Ele. Obedecer a Deus. E Ele está te corrigindo porque Ele te ama. Tem desobediência na sua vida? Então entra na obediência. Você percebeu que você não dá certo lá no mundo? Você é filho de Deus. Você pode até ir para o mundo. Não dá certo, querido. Vai dar problema lá. Errado. Não tem mais conexão entre você e o mundo. Tem pessoas que ficam até um ano no mundo, mas todos os dias o Espírito Santo fala, esse lugar não foi feito para você. Você não foi feito para andar neste caminho. Volte. Todos os dias o Espírito vai estar falando, chamando de volta. Filho de Deus. Às vezes, na morte, levou de repente um tiro. Pau! Ali você com Deus. É filho de Deus. Satanás nunca vai poder pegar um filho de Deus e aprisionar para ir ao inferno. Não vai poder. A única coisa que ele pode fazer é levar um filho de Deus a tirar a própria vida. Isso aí ele faz. Muitos suicidaram. Suicidaram loucamente. Isso aí é uma condenação de inferno. Mas eu acredito fielmente, os filhos de Deus, que Deus levou até Jesus, nenhum se perdeu naquela época e nenhum vai se perder. A não ser o filho da perdição, que era Judas, que já era predestinado a isso. Dando continuidade aqui, Salmo 119, 71 e 75. Vamos lá, rapidão. Salmo 119. Versículo 71 até o 75. Diz assim, irmãos:
O sofrimento foi bom para mim, pois me ensinou a dar atenção a teus decretos. Tua lei é mais valiosa para mim que milhares de peças de ouro e de prata. Tu me fizeste, tu me formastes. Dá-me entendimento para aprender teus mandamentos. 74. Que eu seja motivo de alegria para os que te temem. Em tua palavra depositei minha esperança. Eu sei, ó Senhor, que teus estatutos são justos. Tu me disciplinaste por tua fidelidade. Só até aqui. Amém, irmãos? Olha só.